dia a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos ampare a todos. O tema que nós trouxemos para nós conversarmos hoje é a respeito um estudo sobre a vida de Judas Iscariotes junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E utilizamos para iniciar a palestra um comentário sobre uma mensagem de Emmanuel que traz o título da palestra, que é de Alma Desperta, aonde Emmanuel comenta o versículo de Paulo que nos orienta que devemos estar forçando dentro de nós, estaríamos motivando dentro de nós o despertar de Deus que existe dentro de cada um de nós, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Emmanuel nos diz que sempre quando nós vamos agir ou que nós vamos reagir diante de algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, nós normalmente utilizamos o material que nós temos já armazenado dentro de nós no bem. Nem sempre o material que nós armazenamos dentro de nós ao longo da nossa evolução é um material adequado para uma reação realmente proveitosa, né? Porque através da nossa evolução nós estamos aprendendo, nós estamos conhecendo o amor, o bem, estamos conhecendo Jesus muito recente. E ainda não temos dentro de nós essa luz para agir realmente de maneira adequada, para reagir de maneira correta sempre. Quando a gente começa dentro da doutrina espírita e os ensinamentos superiores, os ensinamentos do mestre chegam até nós, a gente começa a refletir um pouco e a gente começa a coibir um pouco essa animosidade, às vezes do nosso temperamento, da nossa maneira de ser. Às vezes a gente tenta não ser maledicente, não comentar a respeito da vida dos outros, não falar mal da vida dos outros, mas é só a gente se reunir num grupinho, aparece um com uma conversa meio atrapalhada, né? E que nos abre a porta, né? Nos abre a porta para que a gente possa entrar por essa porta, e raras vezes a gente acaba não sendo arrastado para esse tipo de porta em comentários às vezes inconvenientes. Nós começamos a ser mais vigilantes em relação ao nosso pensamento, mas as situações do dia a dia favorecem um arrastamento para as nossas emoções e os nossos sentimentos não ainda educados, e os espíritos inferiores acabam nos orientando para que o nosso pensamento não seja não seja tão proveitoso como deveria ser. Dessa maneira, a gente também procura ser justo, fazer as coisas da melhor maneira possível, mas o nosso egoísmo ainda faz com que a gente comece a separar, né, as coisas de maneiras injustas, colocando sempre a sardinha para o nosso lado, não é verdade? E assim, no trabalho, a gente acaba fazendo um braço curto, acabamos às vezes repousando demais, de maneira inadequada, né, não fazendo jus ao salário que a gente recebe, e até mesmo na nossa maneira de alimentar. A gente acaba se alimentando, às vezes de maneira inconveniente, comendo comidas, às vezes que não são adequadas para a nossa saúde, para o bem-estar do nosso corpo físico, para que nós possamos viver de uma maneira mais saudável e viver de uma maneira melhor. Então, Emmanuel nos orienta que nós devemos estar sempre de alma desperta, sempre vigilante sobre o que nós estamos fazendo, para nós podermos ter um desfecho bom, um desfecho feliz para a nossa vida.
para que nós não acumulemos dentro de nós conflitos íntimos, situações embaraçosas que venham nos trazer cobranças e que nós nos sintamos infelizes, nos sintamos insatisfeitos com a performance de nossa existência na Terra. Que nós vamos cair novamente, que nós vamos entrar por essas portas inconvenientes, é quase certo que a gente vai entrar, certo? Porque nós estamos em aprendizado e muitas vezes a gente acaba realmente resvalando, tropeçando e caindo. Emmanuel nos diz que é necessário que a gente esteja de alma desperta para que nós possamos nos levantar rapidamente, sair das situações, das emoções que nos colocarão em uma situação delicada. Sobre o tema que nós vamos falar sobre a vida de Judas Iscariotes, é um caso a respeito da alma, né, que não ficou totalmente desperta, né? A gente poderia perguntar o que aconteceu com Judas, né? Um espírito que conviveu com nosso Senhor Jesus Cristo durante toda a sua missão, ouviu toda a sua pregação, amava nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira tão intensa, capaz de, depois de um desespero, acabar cometendo suicídio diante do desespero que se apresentou para ele. Por que ele caiu da forma como ele caiu? Será que se nós estivéssemos no lugar de Judas, nós também cairíamos? Será que se nós não estivéssemos vigilantes, nós também não faríamos o mesmo que ele fez? Kardec nos informa no livro Céu e Inferno que a história, né, depois da doutrina espírita, poderia ter algumas modificações, porque o protagonista da história poderia agora ser invocado e contar a forma como aconteceu o fato histórico, o fato que nós contamos na vida. E assim, nós agradecemos muito a mediunidade de luz de Francisco Cândido Xavier e ao seu Humberto de Campo, que trouxe a nós espíritas, a luz a respeito da vida de Judas Iscariotes. No livro Boa Nova, na lição número 5, ela conta a respeito da primeira reunião que nosso Senhor Jesus Cristo fez com todos os discípulos. Pela primeira vez ele reuniu para falar acerca dos objetivos que ele tinha para com eles. Falou acerca do amor, da necessidade de amarmos uns aos outros e de fazermos a felicidade dos outros para que nos sintamos felizes. Falou a respeito do amor, da igualdade, dos direitos, o que impressionou profundamente os apóstolos, que viviam numa condição de desigualdade muito grande comparado aos direitos que os romanos tinham. Nos conta Humberto de Campos que depois da preleção, os discípulos ali ficaram inebriados, sonhadores, imaginando como seria o mundo proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos conta que o primeiro que saiu desse sonho foi Judas Iscariotes. Ele trazia ideias socialistas, pertencia a grupos políticos, e então ele chegou a Jesus e disse: olha, eu gostei dessa história do senhor aí, achei muito conveniente, muito boa essa história do senhor aí, para se colocar em prática. E Jesus olhou para Judas, sorriu, né? Mas Judas já mostrou as tendências que ele trazia dentro dele.
olhou para Jesus e disse assim: o senhor sabe, mas ninguém faz nada sem o dinheiro e sem o apoio dos maiorais, dos grandiosos, dos poderosos da terra. Jesus olhou para Judas, sorriu e orientou Judas: mas Judas, você acha realmente que o nosso Pai Celestial, para criar as coisas, as maravilhas do universo, toda a beleza que nós enxergamos na vida, para produzir todos nós, Ele precisou desses recursos que você está falando? Jesus falou muito mais orientando Judas, mas Judas não estava muito afeito a escutar aquilo ali, não. Ele estava querendo escutar realmente o seu íntimo, as suas tendências, o potencial que ele tinha desenvolvido até então. Aí Jesus falou para ele, depois de orientar ele: olha, mas se você quer colocar a sua ideia em prática, pode colocar. Eu não posso também desprezar um auxílio de alguém que se coloca pela primeira vez à disposição para me auxiliar na implantação do reino a que me proponho. Na mesma hora, Judas desenrola a túnica dele, trazia um cordão assim, por dentro dela ele trazia uma pequena sacola, e ele na mesma hora passou a sacolinha lá, recolhendo o dinheiro entre os apóstolos. Não recolheu muito, os apóstolos eram pobres, cada um deu um denário, algum deu um dinheirinho ali, e ele recolheu aquelas moedinhas, voltou. Quando ele voltou, Jesus estava atendendo os outros discípulos. Ele se aproxima do mestre e disse: olha, Senhor, a sacola é pequena, a quantidade que nós recolhemos foi pouco, mas já é um começo. E Jesus então novamente orienta Judas, dizendo para ele que ele nunca deveria deixar a bolsa passar daquilo que era necessário, que deveria estar sempre vigilante para que os bens pudessem trazer benefício em comum a todas as pessoas. E fala para ele em tom profético: Judas, realmente a bolsa é pequena, mas tomara que você não tombe sobre o peso dela. Judas se retirou e continuou a sua vida ao lado de Jesus. Nós vamos ver a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os seus discípulos ao longo da sua missão, tanto no Novo Testamento como nas parábolas maravilhosas que nos trouxe depois Humberto de Campos, que Neio Lúcio nos trouxe. Nós vamos ver todo esse arsenal de informação, de orientação de Jesus, orientando a cada um nas suas fraquezas, nas suas debilidades que traziam na alma. Depois de 3 anos junto com Jesus, todos os apóstolos o amavam intensamente. Não era diferente. Judas admirava Jesus e conhecia Jesus e sabia que perto de Jesus ele era uma coisa, quando se afastava do Cristo ele era outra coisa. Todos os discípulos sentiam isso, tanto é que no Evangelho eles colocam que de Jesus saía virtudes, ou seja, perto do Cristo era diferente. Dessa maneira ele o amava intensamente. Nós vamos encontrar na lição número 24 do livro Boa Nova, que traz uma lição intitulada como a ilusão do discípulo. Naquele dia em que Jesus chegou a Jerusalém, montado num cavalinho, que a população encontrou ele e jogou rosas, jogou flores pelo caminho de Jesus, que enfeitou as suas casas com palmeiras. Essa reação da população de Jerusalém não trouxe impacto a Jesus, que dissimulou aquela manifestação da população, mas trouxe um impacto enorme entre os discípulos de Jesus, que ficaram impressionados com a reação da população da maior cidade. Naquela volta, quando Jesus, no final daquele dia, quando Jesus voltou para Betânia, para a pernoite na casa de Marta, Maria
e Lázaro, os apóstolos iam junto. Judas Iscariotes se aproxima de Tiago, o filho de Zebedeu, o jovem, e disse para ele: você viu a manifestação hoje da população perante o mestre? E Tiago disse: sim, muito bom. Parece que o povo está despertando, está começando a compreender a mensagem de Jesus. E Judas fala para ele: não é isso, você não viu? O mestre não aproveitou a oportunidade. Era hora de incitar o povo, de provocarmos a reação, para que tivéssemos novamente a era dos juízes, dos profetas novamente, para que dominássemos a nossa terra. Marcos olhou para Judas e disse: Judas, mas o reino que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o mestre vem nos trazer, não é o reino dos homens, é o reino de Deus que deve ser implantado em nossos corações. Mas Judas novamente não estava a fim de escutar os conselhos inspirados e santos que saía daquele jovem em busca de seu coração. Ele queria ouvir os chamados internos dos impulsos primitivistas que ele trazia. Chegando a Betânia, nos conta Humberto de Campos, em uma outra lição, chamado O Discípulo Ambicioso, que está no livro Lázaro Rede Vivo, que nessa noite Judas não dormiu. Ficou acordado a noite inteira, imaginando, projetando alguma coisa para aproveitar aquele momento maravilhoso que estavam passando e de adesão da população. Na madrugada, sozinho, levantou e voltou os 5 quilômetros que separava de Betânia até Jerusalém. Ele tinha um plano na cabeça: procuraria os doutores da lei no Sinédrio, com quem ele mantinha a amizade, justamente para um momento como esse. E foi com a cabeça incendiada na ambição, na vaidade, no egoísmo, pelos bens e pelo poder material, que ele chega ao Sinédrio para conversar com Caifás. Caifás, habilidoso na forma de conversar, logo fez com que Judas começasse a falar a respeito dos planos que ele tinha, qual era o sonho que ele tinha. Não antes de falar para o próprio Judas: eu já pesquisei entre todos os discípulos do mestre, mas não encontrei ninguém com inteligência igual a tua. Somente você tem a capacidade de perceber realmente as possibilidades, de perceber realmente o que deve ser feito, o melhor a ser feito. Judas expôs a sua ideia, que era de assumir o poder. Depois, com o tempo, passaria novamente o poder a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha certeza que se tinha alguém que era capaz de governar de maneira igual a todo mundo, amar a todos de maneira igual a todo mundo, esse era nosso Senhor Jesus Cristo. Caifás olhou para ele e disse: perfeita ideia, vamos colocar o plano em prática. E ele então, a partir do momento em que ele recebe o elogio, que o Sinédrio aceita a sua proposta, ele deixa de raciocinar, ele para de pensar. E então ele pergunta a Caifás: o que eu posso fazer para colaborar com esse plano? E Caifás lhe diz: simples, nós vamos fazer algumas perguntas a você, e você simplesmente responde sim a todas as perguntas. Ele disse: perfeito. Mas antes ele pergunta: mas e o mestre, como é que fica? Enquanto isso, Caifás dá uma solução para ele. Ele falou: nós aprisionaremos ele
colocaremos sobre a nossa proteção. E quando o povo revoltado vier para reivindicar o mestre, e então nós conversaremos com o povo e faremos a revolução. Os romanos não terão como reagir, serão pegos de surpresa, e assim nós faremos o nosso plano. Plano perfeito, não é verdade? E assim ele colocou em prática. Nós sabemos onde deu o plano de Judas, né? Foi, deu beijo, recebeu o dinheiro. O beijo não era para que os romanos conhecessem Jesus, e nem os doutores da lei conhecessem Jesus, mas era para provar o vínculo de amizade entre ele e o grupo de discípulos e do mestre. O dinheiro era para provar o suborno das informações que lhe haviam passado. Dessa maneira, Judas começou a assistir de maneira empolgada, alegre, o julgamento de Jesus. No primeiro julgamento, quando Jesus foi açoitado, ele disse: opa, isso não estava combinado. Voltou correndo ao Sinédrio para conversar com o doutor da lei. Quando chegou lá, não tinha ninguém. É a mesma coisa quando a gente procura alguém que nós apoiamos, né? A população reclama muito dos políticos isso, né? Que antes é uma coisa, depois é outra. Os doutores da lei não estavam no Sinédrio, não tinha ninguém. Ele voltou desesperado, procurou os apóstolos, mas eles estavam muito magoados, muito revoltados com ele, e acabaram não aceitando nada de Judas. Judas voltou então desesperado e começou a observar os flashes que acontecia no julgamento, os açoites e todo o tormento que o mestre passava, clichês mentais que ficariam em sua mente para sempre. Foi assim, depois que Jesus foi condenado à crucificação, que ele voltou ao Sinédrio, que encontrou os doutores da lei festejando o feito, que ele disse aos doutores da lei: pelo amor de Deus, tenha compaixão de mim, eu condenei sangue inocente, vocês sabem que não é verdade. E Caifás então lhe diz: isto é com você. Desesperado, joga aquela bolsa de moeda no chão e volta para assistir à crucificação de Jesus. Depois, a crucificação, o enforcamento, a situação ficou muito difícil entre os apóstolos. Todos falharam com Jesus. Um negou, o outro duvidou, todos se esconderam, ninguém se apresentou, apenas João, o mais novo, esteve lá. Mas depois da crucificação, o Cristo reapareceu novamente para os apóstolos, falando a respeito da imortalidade da alma, de que ele não estava morto, que estava trabalhando. Os discípulos se motivaram. Pedro, os discípulos voltaram novamente para a Galileia. Depois João nos conta que numa dessas noites em que Pedro não conseguia mais dormir sossegado, tinha conflitos íntimos por ter desprezado Jesus nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele não acreditava de como ele pudesse ter feito aquilo. E João nos conta que um dia na madrugada Pedro disse: vou pescar, não consigo dormir. Tomé e os dois filhos de Zebedeu disseram a ele: nós vamos contigo. E pescando à noite, João, de repente, quando o dia começou a clarear, olhou para a praia e disse: tem alguém lá na praia. Simão estava desenroscando as redes, olhou, e de repente Simão Pedro disse assim: é o mestre. Os discípulos todos se movimentaram.
Pedro subiu no barco, vestiu as roupas, dirigiram-se à praia, o barco aportou. De repente Jesus estava com o fogo aceso, os peixes sobre a pedra, preparando. Todos sentaram, e João nos conta no Novo Testamento de que o silêncio foi profundo. Ninguém quis comentar nada para esperar as orientações do mestre. Quando Jesus falou, dirigiu-se a Pedro, perguntando a ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão Pedro entristeceu-se, olhou para Jesus e disse: Senhor, sim, eu te amo. Fechou-se em si mesmo. Seria preciso Jesus voltar para lhe perguntar se ele o amava? Depois de algum silêncio, novamente a voz de Jesus ecoou, e ele dirigiu-se a Simão Pedro, perguntando: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, pela segunda vez, lhe fala a mesma frase: então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E ainda uma terceira vez, para que o discípulo começasse a chorar muito, copiosamente, como nos diz João, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele abana a cabeça dizendo que sim, chorando e falando a Jesus. E Jesus lhe fala novamente: apacenta as minhas ovelhas. Depois daquele dia, Simão Pedro voltou para casa, pegou os seus pertences e foi para Jerusalém. Fundou uma casa que ficava na estrada que ia de Jerusalém até a cidadezinha do Porto, e que, por ficar na estrada, passou a ser chamado pelas pessoas que se beneficiava como a casa do caminho. Ali ele socorria, dando água a quem tinha sede, alimento, repartindo o pão com quem não tinha o que comer, curando feridas, falando do evangelho da vida de Jesus, as pessoas, consolando as pessoas desesperadas, e começou novamente a agrupar os discípulos ali. Nos conta Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, numa lição que traz como título Nas Palavras do Caminho, que um dia Tiago, não o filho de Zebedeu, mas o mais velho, aquele que era chamado o irmão do Senhor, ia em missão a Betânia para atender algumas pessoas, uma família de necessitados. Ele ia em companhia de Matias, o discípulo que havia sido escolhido pelos discípulos para ficar no lugar de Judas. Passaram em um lugar que lhe foi muito agradável. Ele sorriu, olhou para Matias e disse: nossa, o mestre adorava a reflexão e a meditação. Esse lugar me lembra o horto. E, modificando a fisionomia, disse: me lembro como se fosse hoje. O mestre convidou a gente para orar. Quando saímos, de longe eu vi o caviloso, o traidor, o mau Judas, que aproximou-se do mestre e o beijou num beijo traidor, que o colocou numa situação difícil e numa situação terrível na qual nós vivemos até hoje. Como é mal, como odeio esse Judas. E aí então Matias lhe disse: você chegou a ver Judas
antes que ele se enforcasse. Ele disse: não, melhor que não. Se eu visse antes, provavelmente não teria controle, eu o agrediria, não sei qual as consequências, ia descambar para falar mais coisas, quando de repente o olhar dele olha à frente à estrada, e ele diz a Matias: quem é aquele ser envolto em luz que vem em nossa direção? Matias olha, e quando Matias volta novamente para Tiago, ele estava de cabeça baixa, muito emocionado, e disse baixinho a Matias: é o mestre. Matias abaixou a cabeça para não mais levantar, chorou copiosamente, emocionado. Jesus aproximou-se dos dois, e então o velho discípulo teve coragem de erguer a cabeça, olhou para Jesus e disse: mestre, abençoa-nos. Jesus ergueu a mão para tocar os dois discípulos. Depois Tiago falou: se o senhor quiser, nós podemos voltar para Jerusalém para que nos oriente, para que possamos obedecê-lo. Jesus olhou para Tiago e disse: não é necessário, Tiago. Vá, faça o teu trabalho, atenda os necessitados, porque eu também estou indo em direção a uma região de trevas, aonde sofre muito Judas, o nosso irmão. Ele necessita da minha atenção, do meu carinho e do meu amor. Depois, Jesus continuou a sua caminhada e desapareceu na estrada, assim como ele tinha aparecido. Tiago então nos conta, Humberto de Campos, que foi a Betânia, fez o atendimento, voltou a Jerusalém, pegou os pergaminhos que ele iria deixar para a posteridade, com uma carta que ele queria deixar para nos falar a respeito de nosso Senhor Jesus, a respeito dos métodos e da forma como nós devemos viver para reencontrarmos a felicidade. E lá ele escreve então a respeito da língua, dizendo que a língua é um pequeno órgão no nosso corpo, mas que assim como o leme que fica embaixo do barco e que dá direção para o barco, para onde ele deve ir, a mesma coisa a língua. Ela pode nos trazer a destruição, a inimizade, a guerra, mas pode nos trazer a concórdia, pode nos trazer o amor, pode nos trazer uma frase de ternura e de amor que salva vidas. Nós vamos encontrar novamente informações sobre Judas no livro de Maria Dolores, Momentos de Ouro, que nos diz que depois de muito tempo, Judas se encontrava em uma região sombria, nevoenta, totalmente cego, alucinado, desesperados, com flashes das visões que lhe haviam feito sobre a traição, sobre a crucificação de Jesus, que não lhe dava folga. Desesperado, corria de um lugar para o outro, caindo aqui e ali. Num determinado momento, sentou-se em uma pedra, como se para descansar. De repente, o vulto feminino, angelical, se aproxima daquele homem cego. Ele diz: meu filho, o que é? O que fazes? Ele se vira na direção da voz, completamente agressivo, violento, e diz: quem sou? Sou um morto-vivo, matei-me, mas estou de pé. Deixai-me na minha dor, afastai de mim, deixe-me no inferno,
em que eu mesmo criei para mim. Mas a voz recobrou nova ternura. Olhou para Judas, ele disse: meu filho, venho te falar da lei de Deus, nosso Pai Celestial. A sua lei é de amor. Terás nova oportunidade, poderá construir uma vida nova, ter novas lembranças, novos sonhos. Encontrarei para ti um lugar seguro e bom. Novamente ele falou: afastai-vos de mim, eu sou o espírito mau. E ela disse: mas venho-te como mãe. Ele disse: mãe não existe. Quando eu cometi o ato brutal de trair um mestre, e depois me enforquei, iludindo-me completamente, pois aqui estou vivo. Voltei para casa, na esperança de encontrar naquela que me foi mãe, um pouco de carinho, um pouco de consolo. Ela percebeu minha presença, percebeu o meu vulto, mas ficou com medo. Disse que eu deveria afastar-me dela, que eu deveria voltar para as regiões infernais, de onde provavelmente eu tinha vindo, que ela não me queria ali. Como odeio aquela que me foi mãe na terra. Mãe, senhora, mãe não existe. Mas Maria lhe disse novamente, aquela senhora: meu filho, virás comigo, perderás a agressividade, terás um corpo novo, encontrar-te-ei uma mãe nova que te orientará. E ele então olhou para a região, para aquela voz, na direção da voz, e disse: quem sois? Por acaso é uma mulher de luz, de amor, ou será um anjo de quem eu pressinto a luz? E ela então lhe disse: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Depois desse encontro, Judas nos conta na lição número 5 do livro Palavras do Infinito, que ele adormeceu, foi conduzido a um corpo físico, no qual renasceu, encontrou com o Evangelho de Jesus, apaixonou-se pela ideia, trabalhou pelo Evangelho de Jesus, pregou o Evangelho de Jesus, foi preso e morreu no circo. Novamente as mesmas ideias, os mesmos conflitos que não lhe davam folga voltaram, a lembrança, o desespero, e ele conta que por 15 séculos ele viveu assim, saindo do corpo e entrando no corpo, morrendo pelo Cristo e novamente saindo as mesmas lembranças. Depois de 15 séculos, ele nos relata que renasceu, morreu numa fogueira inquisitorial, e depois desse dia, depois de ser traído várias vezes, de ser morto várias vezes pelo Cristo, a sua consciência lhe parecia dizer: está absolvido. As lembranças desapareceram como um tormento, como um desespero, mas reapareceram com uma lição da qual ele não queria esquecer. Por isso ele afirma a Humberto de Campos, nessa narração maravilhosa, que todo ano, na época da Semana Santa, quando festeja a desencarnação de Jesus, ele vem à Terra para ouvir a opinião dos homens,
para rever novamente a sua situação, porque é uma lição que ele não queria ter escondido, que ele não queria esquecer nunca mais. Esse fato da história de Judas nos é muito enriquecedor. Humberto de Campos nos narra que só foi possível a gente saber isso daí por causa de dois motivos, duas coisas. A primeira, ele diz assim, que quando ele chegou para conhecer Jerusalém, estava caminhando pela rua e alguém disse: você está vendo aquele rapaz ali? Ele olhou, era um rapaz simpático, daqueles espíritos que você deseja se aproximar, que tem uma atmosfera maravilhosa. E então a pessoa disse para ele, por seu assombro: esse é Judas. Ele disse: o Iscariotes? Sim, o Iscariotes. E ele então, movido pela curiosidade de repórter dele, se aproxima de Judas. E ele diz que só foi possível essa aproximação e a conversa de Judas por causa do grande atrevimento dele, de espírito ainda pecador, de espírito ainda inferior, de se aproximar daquela alma tão angelical. E depois da extrema humildade de Judas, que permitiu a sua aproximação, não permitindo que ele percebesse o enorme abismo que havia entre ele, Humberto de Campos, e Judas Iscariotes, o trabalhador no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, hoje que a doutrina espírita visita as nossas mentes e as nossas almas, trazendo a nós esclarecimentos novos, nos orientando aonde está, aonde encontraremos nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para nós que fora da caridade não há salvação, que de maneira nenhuma nós encontraremos nosso Senhor Jesus Cristo nas igrejas, nos templos, no centro. Jesus está junto aos sofredores, Jesus está junto aos hospitais, junto às pessoas que estão orando, trabalhando, amando as criaturas. E que se queremos estar junto com Jesus, é preciso trabalhar no bem, é preciso aproximar daqueles que sofrem mais, aprender a amar as criaturas, independente daquilo que eles são, daquilo que eles fazem, de onde estão. Esta orientação preciosa que a doutrina espírita nos traz, dizendo que só seremos salvos a partir do momento que nos lançarmos ao trabalho, nos salva através do trabalho, através do amor, através de despertarmos para a dor do nosso semelhante, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez, Ele se importa muito conosco, porque um dia, junto à multidão, Ele olhou no Sermão do Monte para aquelas 5.000 pessoas, como se estivesse olhando para nós, e nos disse: vós sois a luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo da mesa, mas coloca no alto, para que ilumine a todos. Brilhe a vossa luz, para resplandecer o Pai Celestial que está dentro de ti, e poder guiar o seu irmão pelo caminho. Vós sois o sal da terra. E para que serve um sal, se ele perdeu o sabor? Para nada, a não ser para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. A luz do seu corpo são os seus olhos, e se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será luz, mostrando que é necessário que nós aprendemos a ver a vida de outro prisma, observando o ser imortal que todos nós somos, que possamos viver como um espírito, que possamos apreciar e priorizar as coisas que são perenes, porque um dia, já se despedindo de nós, naquele dia em que quase todo mundo tem um quadro em casa, aquele da Santa Ceia, naquele dia, Jesus olhou para os discípulos e disse para ele: eu já não vos chamo de servo, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigo, porque tudo o que eu tenho recebido de meu Pai Celestial, eu vos tenho revelado. Que prova de amor, que prova de carinho para todos nós. Aproveitemos as oportunidades, os instantes, os minutos da nossa vida, nos relacionemos melhores com as nossas famílias, nos relacionemos melhores com os nossos patrões, com os nossos empregados, e construamos assim a nossa felicidade, marchando pela vida de alma desperta, prestando atenção, atento àquilo que estamos fazendo. Muita paz a todos e fiquem com Jesus, e muito obrigado pela oportunidade de trabalho.